Bem-vindo! Vamos conhecer mais um pedaço da África. Eu sou a Canoeira e este canal chama-se África Não é um País, porque sim, trata-se de um continente com 54 países. Neste vídeo eu trago uma história muito caricata, para não dizer outra coisa. Estas imagens que você vê são de uma família, mas se eu te contar o que realmente se passa nesta família, você vai ficar boquiaberto. Temos ali um pai, uma mãe e uma filha, mas também temos uma amante e uma rival. Pois é, estas mulheres são ao mesmo tempo mãe e filha e rivais. Mas vamos lá começar como deve ser e entender como é que tudo isso aconteceu. Como você já deve ter percebido, trata-se de uma família humilde, sem muitas condições. A mãe de família tem que sair muitas vezes para a lavra ou a roça, o campo, como queira, para realmente cultivar, porque é disso que eles vivem, basicamente da produção agrícola. Pois bem, um certo dia, esta menina volta da escola e encontra o pai em casa. Este senhor, que atende pelo nome de Ezequiel. Ela começa a se trocar, a se lavar, e o pai de repente aparece e exige que ela se deite com ele. Pois é, por incrível que pareça, isso aconteceu. Ela relutou muito, ela não queria, não é? Primeiro é que ela era menor, depois e principalmente que era o seu pai, o seu progenitor, não um pai de criação, nem sequer um padrasto, é o pai que a gerou mesmo, o seu progenitor. Então ela se recusa a fazer esse absurdo. Mas o pai, como autoridade, tem mais força, tem poder, exerce poder sobre ela, ameaçou-a. Ela era uma menina que sempre amou estudar, sempre teve o sonho de se formar e ser alguém no futuro. Aliás, essa é basicamente a primeira saída para a pobreza, né? Para a miséria. Então, era isso que ela sonhava, em ser alguém e sair daquela vida. Mas o pai a ameaçou exatamente com isso, que ela mais amava. Ele disse que não mais pagaria a escola dela, que não mais cuidaria dela, não mais trataria de nada relacionado a ela, que seria como se ela não existisse para ele, né? Como se ela não fosse sua responsabilidade. Então ela se sentiu ameaçada e eu acredito que também tenha havido aí alguma agressão, mas ela não conta. Então ela foi impelida, foi obrigada, ela se viu obrigada a se deitar com o próprio pai a contragosto. E infelizmente ela acabou ficando grávida do seu próprio pai. A mãe, depois de um tempo fora de casa, volta, se apercebe que a filha estava grávida. A mãe ficou furiosa. Como assim? Como assim que a minha filha, que devia estar a estudar, que devia estar a se formar, meteu-se com qualquer pessoa e está grávida? A mãe, extremamente zangada, furiosa, exige que ela diga o nome do homem que a engravidou. Mas ela simplesmente se nega e, pelos motivos óbvios, né? Por motivos óbvios, ela não aceita dizer quem é o pai e ficam nessa luta. A mãe a insistir que ela diga e a filha nunca dizia. Então a senhora tomou uma decisão. Bom, ela não quer dizer, significa que se calhar seja uma situação que a machuque, uma situação que ela não se sinta à vontade ainda. Vou cuidar dela e do bebê que está na barriga e esperar o tempo a ajudar a se curar, talvez, e falar da situação. E o pai, maravilhoso, para não dizer outra coisa, bico calado, ouvindo a indignação da mãe, ouvindo a pressão da mãe para a filha, sabendo de toda a história, se manteve calado e continuou a viver com a mulher como se nada tivesse acontecido. Caladinho, bico fechadinho. Então, passaram-se os meses, chega o período da menina dar à luz. Ao ser levada ao hospital, a mãe pergunta uma última vez: quem é o pai desta criança? Ela vai nascer, você precisa dizer quem é o pai da criança. E então ela
entende que era o momento, era chegada a hora de dizer toda a verdade à mãe. E já lá no hospital, ela diz à mãe que era o pai que a tinha engravidado nessas e naquelas condições, que ela tinha sido forçada, que ela tinha sido ameaçada e tal. E então que isso tinha acontecido com ela. A mãe fica extremamente furiosa, chateada com o pai. Só que esta ira da senhora durou pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Daqui a pouco a senhora já estava super de boa, super à vontade, aceitando a situação. A menina e o senhor tiveram que conversar, pediram desculpas um ao outro. A menina também teve que pedir desculpas, não sei porquê, se ela não passa de uma vítima. E a mãe simplesmente achou que está tudo de bom, está de boa isso. Então, o que é que acontece? Agora eles vivem na mesma casa, os três. A mãe, o pai e a filha, que também é rival. Três não, né? Quatro. E o neto, o filho do pai, que ao mesmo tempo é neto da senhora e do senhor e ao mesmo tempo é enteado da senhora. Situação triste, situação complicada, mas o que me inquieta, o que me deixa indignada em toda essa história é a mãe desta menina levar isso de ânimo leve, para ela está tudo bem. E ainda se ousa dizer que a mãe é bastante compreensiva, que ela ficou chateada, mas ela entendeu a situação. Como assim que ela entendeu a situação? Como assim? Há momentos na entrevista que a menina cai em lágrimas. Ela chora por esta situação. Ela sofre, nota-se que ela sofre com esta situação. Mas pronto, a mãe entendeu, o pai está de boa, super à vontade, abusado desde manhã até à noite e assim estão a viver, como se nada tivesse acontecido. E ele ainda dá a entrevista super de boa, super à vontade, como se tivesse, por exemplo, comido um arroz doce, como se tivesse realizado uma grande proeza. E elas vivem na mesma casa, super de boa, super à vontade, sem brigas, sem problemas nenhuns. A mãe apoia a filha, né? Apoia a filha, cuida do neto, o pai também cuida do filho, que também é neto, assume o mínimo, né, que podia fazer, assume as responsabilidades de avô e pai ao mesmo tempo, cuida da família e está tudo de bom, está tudo suave na neve, a vida está a correr. O senhor, que eu não quero me atrever aqui a dizer tudo o que se passa aqui dentro, continua a fazer estas propostas à menina. Continua a insistir em se deitar com a menina. Ela até então nega. Ela não tem para onde ir, não tem outro lugar. Eu acredito que se essa menina tivesse outro lugar, ela teria ido. Mas pronto, ela está lá, a viver com a família e a ser assediada pelo pai todos os dias, continua a propor isso e a mãe sabe que o pai continua a propor isso à filha e ela está de boa. E ela ainda diz que a responsabilidade agora é dela. Se ela quiser, ela vai. Mas eu acho que a minha filha é responsável o suficiente para não se expor a isso mais uma vez, para não aceitar isso mais uma vez. Assim, calminha da vida. E ao marido, o que é que a senhora fez? Nada. Continua com ele, continuam felizes, né? O meu esposo, o meu marido, que abusou da minha filha, que engravidou a minha filha, que teve um filho com a minha filha, é meu marido e está tudo bem. E o problema não é ele estar a assediar a minha filha todos os dias. O problema é se a minha filha vai ser forte o suficiente, responsável o suficiente, madura o suficiente para recusar. Está lindo, está muito bonito. Essa é uma história realmente maravilhosa. Estou a gostar muito de contar essa história, por acaso. O que você achou desta história? Deixa aí nos comentários e
Até já!